Boa noite a todos. A mensagem de hoje: a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, questão 13, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de que maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como o espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Gratidão. Gratos estamos pela leitura, ofertada de forma generosa, mesmo com o pedido feito em cima da hora,
pela Ana Cristina. E mais uma vez estamos reunidos. E nesta passagem, gostaria de conduzir a reflexão, onde temos duas famílias, a corpórea e aquela que é espiritual, portanto, duradoura, assim como é todos os laços do espírito. Mas também desejo salientar que formamos, especialmente estando na matéria, uma terceira via de conexões, que também podemos chamar, de certa forma, de família. Talvez não com um conceito tão conhecido do que seria uma família, seja por laços consanguíneos, seja por laços afetivos. Tendemos a acreditar que família, a princípio, seria aquela com quem compartilhamos os genes, o sangue, o sobrenome, ou então aquela que o coração escolhe. Mas esquecemos também de lembrar de que família é, na verdade, uma conexão, que conforme o que foi trazido à nossa reflexão, ao nosso entendimento, normalmente se dá por conexão corpórea, esta finita, ou conexão espiritual, esta que transcende o corpo. Mas há outro tipo de conexão extremamente forte, em especial quando falamos de matéria. Famílias que se formam através da conexão mental, do compartilhamento de crenças e, mais ainda, do compartilhamento de hábitos. Verdadeiros sistemas, verdadeiras famílias, que não se conectaram por ser parte de uma família genética, e tampouco se conectaram por terem laços espirituais, laços evolutivos, laços de amor, e também não são laços de obsessão, laços de ira, laços que transcendem, às vezes, múltiplas existências. Aqui é uma conexão um tanto quanto mais superficial, aparentemente, mas que pode e tende a ser tão danosa quanto qualquer laço negativo. Esta terceira via familiar, que se conecta através da mentalidade, dos pensamentos, dos hábitos, dos vícios, dos prazeres, das coisas em comum. Esta é a família que muitas vezes temos apego e nos prendem em um estado de involução, atraso no caminho do despertar. Principalmente quando, em nossa família de origem, em nossa família corpórea, não encontramos ali o aconchego, o acolhimento, o amor fraterno que nossa alma estava ansiando.
E na visão limitada que temos, muitas vezes, ao invés de aproveitarmos a oportunidade de construir pontes e criar laços, levantamos muros, nos afastamos. E quão fácil, muitas vezes, é dizer adeus, virar as costas e partir, deixando aqueles com quem até então dividia-se a carne, dividia-se o corpo, o sangue, o gêmeo. E partimos em busca da família espiritual para preencher o vazio que não tivemos, que não recebemos, que muitas vezes, pela impaciência, não conseguimos lapidar. E esse vazio permanece em nós. Buscamos, então, a família espiritual como uma forma de preencher isto. Às vezes encontramos, às vezes não. Às vezes andamos por essa jornada da vida com uma ou outra, pouquíssimas conexões reais. E às vezes encontramos essa terceira via. Almas que se assemelham a nós nesta busca. E que erroneamente, por estar tão perdidas e tão vazias quanto nós, acreditamos serem famílias de alma, famílias espirituais. Chama a atenção a isto. As pessoas que escolhem ter ao seu redor te elevam. As pessoas que escolhem ter ao seu redor te inspiram. As pessoas que escolhem ter ao seu redor auxiliam a extrair de ti o melhor. E mais importante do que responder a estas perguntas, está sendo a pessoa que eleva os demais? Está sendo a pessoa que inspira os demais? Está sendo a pessoa que ilumina os demais? Que contribui com a caminhada dos demais? Ou as conexões que tem feito são conexões mentais, conexões egóicas, conexões que apenas suprem um vazio existencial? Com qual família está de fato se comprometendo? A família espiritual tende a ser leve, encontros fluidos, a alma reconhece aquilo que lhe faz bem. A família consanguínea, a família a qual divide ou dividiu o nome perto, a mesa de jantar, foi aquela que sua alma sabia ser necessária ao próprio aprimoramento. Não há erros, não há falhas. Era, foi e continua sendo a melhor e mais acessível oportunidade de lapidação, de amor, de entrega, de cuidado e de olhar ao próximo, de não julgamento, do exercício puro e simples da empatia, da aceitação. E quanto mais se pratica isso, principalmente com os que mais são diferentes, mais abre a frequência para reencontrar a verdadeira família de alma, laços amorosos que se fortalecem e se mantêm. E quanto à família mental,
A família de hábitos, a família de vícios, a família de zonas de conforto, aquela família que é tão parecida contigo, com quem sentes tão à vontade, justamente porque pensam da mesma forma, justamente porque mantêm o mesmo padrão. Não que os relacionamentos precisam ser turbulentos, desafiadores, conturbados, ao contrário. Mas aqui é o momento de refletir. E faço isso com pessoas já conscientes do seu papel em seu próprio desenvolvimento e na contribuição do desenvolvimento deste mundo. Na responsabilidade de ser luz neste mundo. Como pretendes avançar, seguir, expandir e trabalhar, se muitas vezes não está disposto a soltar justamente o comportamento, o hábito, a ação, o pensamento, a vibração, a companhia, os lugares que mantém nas conexões vibracionais e mentais que lhe atrasam o caminhar. Reflita acerca de todas as famílias que possui. Está extraindo delas o melhor que tem a lhe oferecer em termos de desenvolvimento? Está sendo para elas o melhor que também pode ser? Quanto maior o nível consciencial, maior também é a responsabilidade de auxílio, de contribuição de cada um perante o seu próximo, com acolhimento. Isto não é uma permissão do julgamento, ao contrário.